para conversar um pouquinho a respeito de toda essa movimentação, todo esse mercado que estava, né, Marco? Bom dia, na expectativa dessa divulgação do CPI, inflação ao consumidor lá nos Estados Unidos. Interessante que logo antes da divulgação do CPI, o mercado todo em compasso de espera, ninguém tomava decisão nenhuma, todo mundo só queria saber como que viriam esses dados. E depois parece que o mercado deu uma relaxada, pelo menos lá nos Estados Unidos os futuros subiram e as bolsas abriram em alta também, mas aqui no Brasil ficou praticamente no 0 a 0, né? Ninguém querendo fazer nada, ninguém tomando posição. Depois de 4 dias de alta, a bolsa nesse momento caindo 0,3%. Marco, como que você viu esses dados, esses impactos também no mercado financeiro dessa divulgação da inflação americana? Bom dia para você, meu caro. Bom dia Felipe, bom dia Débora, bom dia Paula, bom dia a todos. Esse talvez seja o principal assunto, né, da semana. Temos alguns outros principais assuntos, talvez ali o teto da dívida nos Estados Unidos seja mais um tema local do que global, do que mercado financeiro. E a preocupação em relação à recessão e ao comportamento da inflação. Mais importante é a gente parar de piorar. Acho que o indicador do CPI já mostra isso e amanhã também a gente deve ter uma confirmação desse fator. Paramos de piorar em relação às expectativas. E como as expectativas estão extremamente pessimistas, como que a gente consegue ver isso? Dá uma olhada nas projeções. Ontem eu estava olhando a projeção do Fed, né, do Banco Central americano, mas do Fed regional, que eu chamo. Então, cada um tem lá suas medições, tem seus estudos, suas particularidades. E a gente estava vendo como o Fed tem errado nas projeções de CPI e de comportamento, mostrando um pessimismo. Então, quando vem um indicador como esse, mesmo sendo dentro da expectativa, para o Fed, para algum banco central regional lá nos Estados Unidos, acabou vindo melhor do que as expectativas, né? Lógico que quando a gente diz o núcleo ainda tem uma preocupação muito grande, mas mostramos que talvez paramos de piorar em relação à inflação mundial. E a gente precisa entender que tem alguns efeitos particulares que talvez ainda não estejam transitando nesses indicadores de inflação, como por exemplo a queda recente do petróleo, outros efeitos que são importantes para o comportamento, para as projeções do Fed, né, das próximas decisões do Banco Central americano. O cenário base ele torna-se uma manutenção, então o mercado financeiro vai comprando a possibilidade de não ocorrer novos aumentos e fica em decisão agora de quanto tempo a gente vai permanecer, até mesmo um recado do nosso RCN aqui, do Roberto Campos Neto, de quanto tempo vamos permanecer com essa taxa de juros no modo que a gente chama de aperto monetário, né? Ou seja, ainda trazendo essa pressão em relação ao ciclo econômico. Eu ouso dizer que o mercado deve começar a comprar rapidamente uma possibilidade de redução da taxa de juros aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Isso que também tem dado fôlego para as bolsas mundiais, né? É lógico que não vai acontecer agora, nos próximos meses, mas o mercado costuma antecipar esse movimento e a inflação já começa a mostrar esses indicadores. Lembrando, se a gente olha para frente, tem alguns analistas colocando já uma redução, não é o que está na curva, mas uma redução, um ciclo, né, de redução de aperto, né, de redução das taxas de juros nos Estados Unidos, da ordem de 200 basis points, né, 2%. Seria muito forte, seria muito bem-vindo para as bolsas mundiais, né? Mas lembrando também que assim como no Brasil, lá ano que vem temos eleições, já estamos começando a preparar esse terreno. Teto da dívida é um dos temas também que disputa sempre rivaliza democratas e republicanos e com certeza o ambiente econômico pode ser, né, e deve ser o grande decisor, né, das eleições no ano que vem, né? Então é muito importante ter um ambiente em 2024 os Estados Unidos volta, talvez já tenha passado pelo pior da economia, volta a apresentar taxas de crescimento, mas com uma taxa de juros mais baixa, né? Ô Marco, você falou que essa questão do teto da dívida é um assunto, um tema mais local lá nos Estados Unidos, mas se entrar em default, tiver calote, pode trazer consequência para o mundo todo, né? Inclusive emergentes aqui como o Brasil. Isso está naquela caixinha de preocupação, mas de não muita preocupação, sim. Porque temos preocupações maiores, obviamente. É uma bandeira amarela, vamos dizer assim, né? Então, com certeza ele está na lista ali de riscos, né, potenciais riscos, mas se a gente olhar para a história dos Estados Unidos, a gente vai ver que desde 1960 tem esse debate, né? E é um debate que acaba envolvendo muito essa divisão que existe dentro dos Estados Unidos entre os dois principais partidos.
e sempre teve um sucesso nessa negociação. Então, qual que é o cenário base? Provavelmente, se não ocorrer, se não tivermos tempo nessa negociação, provavelmente a gente vai ter uma espécie de waiver, né? Ou seja, vamos jogar esse assunto para os próximos meses. Então, talvez a gente tenha alguns funcionários públicos sendo impactados, né? A gente represando alguma espécie de investimento de algum gasto específico. Mas o histórico desde 1960, se fala em memória, foram quase 80 negociações de dívida nesses últimos anos, nessas últimas décadas, tá? Aproximadamente, acho que o número exato, 78 negociações, e tivemos negociações já ao longo desses últimos meses, né? Então, é um debate que faz parte do dia a dia do americano, mas sempre chega-se num acordo, né? Então, o acordo talvez seja muito mais querendo, né, os republicanos estimular a redução de gastos, né? O atual governo reduziu o gasto, mas a gente sabe também que isso pode trazer impactos nas eleições. Então, é um acordo muito político, mas não existe nenhum cenário, porque o cenário hoje é zero possibilidade dos Estados Unidos entrar em default. É só olhar também para os títulos públicos e principalmente para as agências de risco. Lembrando que lá, nesse século, a gente já teve, em discussões anteriores sobre esse tema, uma mudança de rating pelas agências de risco que realmente penalizou, né, reduziu a percepção, reduziu o nível de risco dos Estados Unidos. Então ninguém coloca essa possibilidade. Não vai ter default, não vai ter mudança da agência de risco, mas está todo mundo de olho, é um assunto importante, mas com certeza não está afetando o mercado financeiro. Ninguém coloca essa possibilidade no curto prazo. Tá? Se tivesse alguém mais preocupado, eu digo, no sistema financeiro mais preocupado, a gente já teria com uma volatilidade muito maior nos ativos de risco, né, americanos e no mundo todo. Então, não é o cenário base, não vai entrar em default. O que pode atrapalhar um pouco é o prazo, ter algum waiver, né, ou seja, dar um prazo para renegociação. Aí é uma discussão local, mas super corriqueira, recorrente nos Estados Unidos.